A gente está iniciando a reunião do grupo de estudo Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje é dia 20, 9 horas. A gente vai até às 10 horas com isso. E a nossa pauta, sugerida até pelo Orosivo, que já está aqui também, é sobre privacidade. E ela vem numa continuidade. E hoje a gente pode estar aqui discutindo e debatendo sobre a privacidade no contexto cliente interno, né, que são os colaboradores, aqueles parceiros, né, que trabalham com a empresa, né, que são outros CNPJs ou são outros CPFs que lidam como PJ na empresa, então são os parceiros e fornecedores, e também o cara que está do lado de fora, né, que é um potencial cliente ou um cliente. Então a gente tem que entender a privacidade. E aí, nesse calor que a gente está aqui no debate, o Dante colocou uma questão sobre o hospital e sobre uma lixeira. E aí, às vezes, a gente não percebe que a privacidade das pessoas pode estar sendo questionada por um papel que foi jogado na lixeira. Dá o seu depoimento do papel da lixeira, Dante. O que Olha, significa isso? eu recomendo, não é uma ideia minha, tá? Quero deixar claro aqui, eu vi isso num grupo que eu pertenço. O cara falou, vai na lixeira do RH, vai na lixeira do financeiro, traz as lixeiras, não fica com medo, não, pode trazer lixeiras. E tira um papel assim, levanta um papel da lixeira. Gente, não é só isso. No contexto do hospital, por exemplo, aquela pulseirinha, o próprio usuário joga fora numa lixeira. Não há uma política de tirar a pulseirinha do cara quando ele sai. Sim. Só que quando o hospital coloca, o hospital é responsável. Ele fica responsável, porque ele dá enquanto está com o cara. Ele tem que pegar aquela pulseira. E é uma miríade de detalhes que você não consegue incutir na cabeça dos diretores, na cabeça do operacional, entendeu? O jurídico não está muito atento a essa questão, Sim. mesmo porque eles não foram treinados para LGPD. Infelizmente, o nosso país, conforme o Orosipo falou, o Morelli falou, nós não estamos com isso incutido. E a Europa já começou com esse negócio há muito tempo. Os Estados Unidos estão atrasados, entendeu, nisso? Dante, isso que você colocou é importante. E às vezes, né, às vezes a gente precisa de estar entendendo, porque a gente descarta coisas que parece que é lixo, mas ele tinha que ter descarte correto. Tanto a seringa tem que ter descarte correto, tudo isso, né, o plástico tem que ter descarte correto, e o papel com informação também tem que ter descarte correto. Sim. Ele não pode ser tratado como simplesmente um lixo, né? Sim. Então, a gente está numa questão de apropriar não só da Lei Geral de Proteção de Dados, mas até da cultura de falar o seguinte, olha, a segmentação do descarte, nem tudo é lixo. Nem tudo é para ir para a lata do lixo. Então, a gente vai precisar de pensar nisso. E como a gente conversou já há algum tempo, a gente falou muito de processo, e parecia que o processo deveria ser o primeiro start. Uhum. E agora, essa discussão da privacidade é um conceito que, se a gente não chegar dentro da empresa entendendo bem como é que a privacidade tem que ser tratada, então que todos da empresa entendam bem isso, então talvez o conceito de privacidade precise de ser primeiro trabalhado para que a gente olhe para todos os pontos da empresa e fale o seguinte, como que a gente vai trabalhar essa questão dentro dos processos? Aí a gente alia os processos. Sim. Se me permitir, particularmente nesse caso da pulseirinha, Dante, tanto o hospital quanto o paciente tem que saber que aquela pulseirinha tem um número do prontuário do paciente. O prontuário do paciente é onde estão todas as informações pessoais e clínicas do camarada, desde a hora que ele entrou no hospital até a alta hospitalar. Então, essa responsabilidade de saber como utilizar e descartar a pulseira não é só do hospital, é também do paciente. O paciente também tem que ser orientado. Ou seja, o time de frente que está ali na porta de entrada do hospital vai ter que receber um treinamento sobre LGPD sobre o processo de informar ao cliente final que está recebendo a pulseirinha
que ele vai ter que fazer um descarte correto. Exatamente. É isso aí. Tudo é uma questão realmente de processo. A gente deu um calor agora e a gente tinha programado que o Orozimbo iria abrir. Vai abrir. Ele inclusive colocou lá um post, né? O dilema da privacidade com by Orozimbo Rosa. E aí, Orozimbo, tem a palavra e abra os debates. Legal, obrigado. Sejam todos bem-vindos. Não tinha visto o Messa ainda. Bom dia, Messa. Bom dia, se tudo bem por aí? Tudo Messa, legal. bom dia. Bom dia, Messa. Bom dia. Então, pessoal... Em Rotary, só um pouquinho, Orozimbo. Em Rotary a gente fala da maior delegação, né? Então, eu vou fazer aqui que o bar hoje tem a maior delegação. Estou vendo aqui que o Lucas já está aí também. Então, é só para homenagear. Bom dia, Lucas. Bom dia, Lucas. A Gabriela também está aí. O Dante, a Gabriela, o Lucas, Messa, Morelli, Orozimbo. Então, todo mundo aí já. São 8 hoje. A ideia de hoje, pessoal, a ideia da discussão de hoje é dar uma continuidade do que a gente já havia discutido na nossa reunião passada, né, lá do dia 13, que por sinal teve boa repercussão. Pessoalmente, eu tive bom retorno, foi uma discussão muito rica. Muita gente, eu tenho certeza que o pessoal, principalmente o pessoal que está começando, aprendeu alguma coisa, né? Porque a quantidade de pessoas que está buscando informação, está pegando pedaços daqui, módulos dali, e montando esse quebra-cabeça é imenso, né? A gente havia comentado que está todo mundo aprendendo, né? E hoje, dando essa continuidade, a ideia é a gente discutir a formalização, o porquê de uma política de privacidade. Esse item tão importante, né, esse é um aviso legal que fornece informações de como que as informações pessoais, né, de um visitante ele faz num site. Por que isso? A própria LGPD, na seção 2 das políticas de práticas de governança, lá no artigo 50, se a gente for verificar lá, tem uma pequena parte lá que fala que poderão formular, já no artigo 50, que poderão formular regras de boas práticas e de governança. O texto ele é bem maior que isso, mas eu peguei só essa parte só para dar contexto, tá? E se você verificar no item A e no item D, também ela dá a prerrogativa, ela dá a finalidade em relação à política de privacidade. Embora a lei não fala explicitamente em política de privacidade, mas ela sempre fala em assegurar cumprimento de forma abrangente de normas práticas relativas à proteção de dados pessoais. O que é isso? Está embutido, tá? Entende-se isso também como política de privacidade, entre outras coisas, né? E como eu havia comentado, a política de privacidade é um dos acordos legais, né, que a empresa faz, dos mais importantes para o negócio online. Independe de que forma que ela opera, né? Seja através de um site, um aplicativo móvel, um app de um desktop, enfim, de qualquer forma que ela está expondo informações, ela está colhendo informações, ela está tendo uma interação com o consumidor, com o cliente. Isso é necessário sempre ter uma política de privacidade, inclusive mesmo que a empresa ela não recolha, ela não colete, ela não faça nenhum tratamento de dados, ela precisa ter a sua política de privacidade, mesmo que seja para falar, olha, eu não coleto absolutamente nada de vocês. É interessante, realmente, a empresa ela ter isso bem claro, tá? Não só para dar um respaldo para ela,
como principalmente para o usuário, para o visitante. E, de uma forma global, as empresas sempre precisam informar de uma forma bem clara como os dados são tratados, sempre indicando quais são esses dados, porque muitas vezes ela faz ela coloca, disponibiliza um PDF, né? E pega o nome, pega o CPF, pega o endereço, pega isso, pega aquilo, para quê? Aí entra o segundo item, que é a finalidade. Com que finalidade eu estou pegando os seus dados? Eu estou coletando os seus dados. Para fazer o quê? Isso tem que estar bem claro, bem específico. Que se vou baixar um PDF, eu fiz uma determinada inscrição para algum curso, para alguma coisa, é para aquele fim. Porque eu quero baixar aquele PDF. Como é que a empresa vai tratar? Então, isso tem que estar lá bem claro na política de privacidade, né? Os dados, outra coisa, o compartilhamento. Eu preciso saber se a empresa, como que ela compartilha esses dados. Ela compartilha com terceiros? Ela não compartilha. Se ela compartilha, é em nuvem, é em algum servidor próprio, é algum servidor aqui no país, é um servidor externo, em cloud. Se for externo, tem uma outra situação. Aí, por isso que eu falo, sempre o jurídico tem que estar junto. Tá? Todos aqueles processos, a cada departamento que você vai fazendo a sua adequação, conversando com as pessoas responsáveis, a pessoa expertise em compliance, o jurídico, o TI, tem que estar junto. O pessoal que vai fazer, se alguém desses não é responsável pelo treinamento, se existir uma quarta pessoa que vai fazer só o treinamento, ela tem que saber de todas as etapas, porque ela precisa perceber, ela precisa sentir como que ela vai formalizar, como ela vai criar esse treinamento para aquela área. Porque aquela área ela pode estar muito avançada. Às vezes a empresa, antes de solicitar um processo de conformidade, ela já se informou, ela foi atrás, fez auditoria, fez um pré-treinamento, já está nos trinques, como se fala, já está preparada. Tem outras empresas que não, você chega lá, está zero. O Dante acabou de colocar o embate dele, a interação dele com as pessoas da empresa que ele está fazendo. Né? E a pergunta que a pessoal fez, que você comentou, Dante, é basicamente que todos fazem. Né? Eu tenho alguma vulnerabilidade? Tem, sempre tem. As empresas hoje todas têm. Micro, pequena, média, grande, super grande, todas têm. Tá? Isso é básico. E esse compartilhamento, eu só complementaria mais um item, que é a segurança. Colocar nessa possibilidade que eu, como usuário, eu preciso saber como que meu dado está seguro. Como não só o compartilhamento, quais dados são tratados, qual a finalidade, como são compartilhados e em relação à segurança desses dados. É para isso que serve a política de privacidade. Então, quando eu entro na política de privacidade da empresa, eu clico lá no link, eu vejo aquele texto e tal, eu preciso dessas informações. Esse é o tratamento que a gente tem. E isso nos dá, a própria lei, ela nos permite que, e uma outra razão disso, é a gente ter uma proteção, né? A gente estar protegido de forma que, se eu não aceitar os rastreamentos, enfim, tudo que a empresa ela estiver coletando dado meu, mesmo assim, eu tenho direito a acessar os dados que a empresa está disponibilizando. Eu não sou obrigado a aceitar o que ela colocou lá como obrigação. Grozinho,
Agora, só um detalhe, Pedro. Casos específicos não tem acordo. Como você vai fazer uma compra, você vai deixar os seus dados, que são dados, muitas vezes, para seu cartão de crédito, o seu nome, o seu endereço. Se você não informa isso, como é que você vai comprar? Então, alguns casos são específicos. Você tem que dar os seus dados, senão você não faz. Você fala, não vou dar os meus dados, então você não compra. Sim. Perdão, Pedro. Essa condição do usuário, a gente tem ela sendo trabalhada no conteúdo de Lei Geral de Proteção de Dados desde o início. E é engraçado porque eu acho que é uma forma que não teve aderência. O usuário não está muito preocupado. E eu acho que ele não vai estar. Quem deve estar preocupado é aquele cara que vai doer no bolso dele. E aí eu acho que o Dante hoje colocou na abertura um negócio bem legal, que foi a questão de uma empresa está conversando com a diretoria. E quando a gente está conversando com a diretoria, se essa diretoria não entender, porque essa mesma diretoria que quer a senha 1, 2, 3, para não ter dificuldade de trabalhar. Porque o cara vira e fala assim, você cria uma senha, aí aquela pessoa lá vai esquecer a senha e não vai trabalhar. E aí uma das coisas, por exemplo, assim, hoje naquela parte do controle de acesso, se você deixar as pessoas criarem as próprias senhas, aí depois você pode chegar lá que você vai digitar 1, 2, 3 e vai entrar, como se fosse uma outra pessoa. Perfeito. Então, o ideal é que você vire e fale o seguinte, olha, se tem um controle de acesso, tem que ser QR Code. Ele tem que ter um leitor. O cara passa o crachá. Se ele não passar o crachá, ele não vai entrar. Até da possibilidade de falar o seguinte, olha, vou fazer um crachá extra para você, porque você esqueceu o seu crachá hoje. Aí faz o crachá, aí ele entra com um crachá novo. Mas isso só será possível, como o Dante colocou aí, eu acho que o Dante, na hora, ele falou tudo. Ele falou assim, eu tenho que convencer esses caras que mandam que eles têm dificuldade. E a nossa discussão, como ela fala do conceito, que uma coisa é a gente imaginar processos. Cada uma das empresas que a gente for lidar, elas têm processos e sistemas próprios, identidade, DNA próprio. Cada um tem um negócio. Às vezes a gente vai falar de contadores, escritório de contabilidade e escritório de advocacia. Eles tratam do mesmo item com todas as empresas. Mas o cara usa software diferente, usa protocolo diferente, usa mensageiros diferentes. Então, ele usa um punhado de conectores que não fazem parte igual, não é comum. Agora, a privacidade, quando a gente definir, a gente vai dar um conceito que não é um achismo. É virar para ele e falar o seguinte, olha, esses dados precisam de ser preservados, porque você pode ser questionado juridicamente e você ter perdas. Na hora que você coloca que eu tenho direito aos meus dados que estão sendo expostos, é verdade. Mas a gente considera que o usuário está preocupado com isso? Talvez o advogado do usuário esteja preocupado, dependendo da relevância daquele usuário. Porque se for, por exemplo, assim, você foi lá e fez uma compra e pegou um cupom fiscal e não quer dar o seu CPF. Aí não tem relevância nenhuma. Dei meu CPF e o cara não faz nada com aquilo, aquela informação vai se perder lá, porque ele não tem nenhum sistema digital que ele se conecte. Mas aí a gente vira e fala o seguinte, quem tem o sistema digital está garantido que não vai expor? Por exemplo, o Google, quando você faz lá uma pergunta, se o Dante está comprando tênis, a gente pode, de repente, achar que o Dante vai comprar um tênis numa loja de e-commerce e ele foi questionado. E aí a gente vai achar o Dante lá. E aí isso é uma falha? Não sei. Pedro, eu só queria pegar um gancho do que você falou aí em relação às características da política de privacidade, que é uma coisa muito seríssima. Quando você falou da personalização, cada política de privacidade ela tem que ser única, personalizada. A gente vê na internet dezenas de sites criando política de privacidade generalizada. E se a pessoa, eu já ouvi isso, tá? De a pessoa, o gestor lá,
a pessoa responsável pela adequação, ela fala, eu vou fazer uma igual o meu concorrente. Também não é. Que cada empresa ela tem o seu DNA. Né? Essa política ela vai refletir, espelhar como que é o modus operandi dela, né? Que depende das suas operações. Porque cada empresa tem características e necessidades diferentes. Né? O tratamento dos dados, quando eu falo tratamento de dados, pessoal, eu estou colocando nessa cesta aqui de tratamento a coleta, armazenamento, a usabilidade, o descarte, enfim, são os 10 itens. Tá? Para não falar tudo isso, a gente fala o tratamento dos dados. E mais, a empresa também tem as suas jurisdições legais. Por tudo isso, né, por todas essas razões, a política de privacidade ela deve ser feita a várias mãos. Inclusive, porque à medida que você vai conhecendo a empresa, você vai adequando, você vai fazendo a conformidade. Você vai adequando a empresa, você vai conhecendo as características, onde que ela atua, como que é, para a privacidade, ela sai exatamente daí. E não de um site que você coloca, responde 3, 4 perguntas e ela coloca a sua política de privacidade. Isso, no momento que uma empresa tiver um incidente de privacidade, ser solicitada dela, tá? As providências que ela tomou, uma dos itens que vai ser cobrado vai ser justamente a política de privacidade. Aí o auditor lá ele vai falar, pô, essa política de privacidade aqui não reflete o tratamento de vocês, não reflete a sua empresa. Ela é genérica. Então, como é que eu, usuário, eu não quero generalização. Eu estou me comunicando, estou passando meus dados para a empresa X. Então, eu quero saber como que a empresa X ela trata esses dados. E Orozimbo, na hora que você coloca dessa forma, a gente tem que... Eu vou lembrar de novo a fala do Dante lá, conversando na diretoria, e sensibilizando as pessoas. Porque quando você chega e fala o seguinte, olha, a gente tem uma questão de privacidade, vou pegar, como disse o Dante, vou pegar o lixo do RH e o lixo do financeiro. A gente pode falar do lixo da recepção. E esse é pior. Né? Então, na hora que você imagina isso que o Dante estava fazendo um comentário de uma área de saúde. Mas imagina que a recepção de um... Às vezes, eles estão reutilizando a impressão e do lado do verso tem um contrato. E aí, que o cara vai ler lá, tem uma outra coisa, e está tendo espaço para tudo ser disponibilizado para as pessoas. E o descarte, a gente tem que estar preocupado com ele. Mas quando a gente volta a falar da personalidade, do tratamento, quando a gente olha para a empresa e fala o seguinte, olha, aqui a gente vai ter que ter uma customização para ajustar para esse DNA. É claro que as coisas vêm de uma forma muito padronizadas, porque a gente está falando de segurança da informação, a gente está falando de senha, a gente está falando de como é que vai armazenar. Então, esses tópicos vão estar, mas cada um tem um processo regular. Então, às vezes, ele acontece um estágio antes, o outro ele acontece um estágio depois, mas a gente vai ter que não só o jurídico, mas o RH tem que estar junto, o marketing tem que estar junto, o administrativo tem que estar junto, porque esses líderes é que vão multiplicar isso. Por exemplo, o comercial. O comercial quer ter tudo enquanto é informação, não quer ter estatística, quer ter tudo. Ele até pode ter, só que ele tem que ter na cabeça dele um propósito e um valor, que é falar o seguinte, olha, essas informações são exclusivas para que eu entregue melhor para o Dante a uma venda. Eu não posso transformar essa informação em publicidade para o Dante, ou em publicidade para o meu concorrente, ou em publicidade no marketing. Então, a gente precisa de entender qual informação que pode ser tratada. A gente já sabe, e a lei fala disso de forma clara, se a gente anonimizar os dados, a gente pode colocar. Aí não teria tanto problema, porque você não identificou ninguém. Mas aí você dá credibilidade. Aí você até pode, eventualmente, ao falar, dar uma
quebrada de privacidade. Então, a gente fala o seguinte, olha, você não pode falar nome do cliente, nome do paciente, nome do fornecedor, não dá para abrir. Vai depender muito do tamanho da conversa que você está tendo, porque senão também a gente fica preso demais. Mas a privacidade é para isso, é para a gente escalar e falar o seguinte, olha, quais são os limites que eu tenho quando eu estou lidando? Mas isso tudo que você está falando, Pedrinho, é muito difícil você vender o que você está dizendo aí para todas as áreas. Primeiro que essas áreas elas já têm alguma animosidade com uma outra área. Então, quando você fala que vai introduzir uma nova dificuldade, um novo obstáculo, uma nova tarefa muito difícil de ser cumprida, isso acaba gerando, você atraindo para si, primeiro, o cara quer jogar uma colher nas engrenagens da empresa, que vai ser isso. Porque eles vão ter que parar, estudar o macroprocesso, o microprocesso, ver todo o mapeamento dos microprocessos, mudar uma centena de milhares de coisas. Pensa só. Olha só, você colocou um negócio que é muito legal. Eu adoro essa parte. Porque todas as vezes que a gente está discutindo disso, a gente diz, olha, tem resistência. Verdade. A CIPA, que é o Comitê Interno de Prevenção de Acidentes, que as empresas são obrigadas e elas já convivem com eles há muitos anos, ele foi sendo melhorado e amadurecido, porque a equipe de advogados falava o seguinte, se você não tem CIPA, você vai perder todas as causas. Se você tem CIPA, a gente já começa a ter um menor problema. Se a CIPA é atuante, a gente já começa a ter chance de ganhar alguma coisa. Se você cumpre as regras, aí é só mesmo uma área muito gritante que a gente vai perder. Agora, quando a gente olha para isso, se você for numa indústria moveleira, e eu aqui em Ubá, eu já tive essa experiência por conta de gestão ambiental, o chão de fábrica, quando vem o técnico de gestão ambiental, eles falam o seguinte, olha, escuta ele, espera ele ir embora para a gente voltar a trabalhar. Agora esquece o que ele falou, vamos trabalhar. E aí o cara negligencia e ele tem acidente de trabalho, tem pessoas que vão ser internadas. Esse tipo de problema é que a gente tem que fazer o seguinte, não dá para pensar sozinho. Por isso que se o departamento jurídico resolver fazer a adequação, ele vai falhar porque ele não está tendo interlocução com a empresa. Se a TI resolver fazer sozinho, vai falhar porque não está tendo interlocução com a empresa. Então, a gente precisa de ter um facilitador ou um moderador forte, que é a diretoria. Eles vão dar autoridade para que aconteça. Agora, a interlocução entre o departamento e entender o tamanho do problema... Mas uma coisa interessante aí, Pedro... gastar argumentação. Uma coisa muito interessante aí nesses processos de adequação que a gente faz. Normalmente os gestores, eles essa resistência que você comentou, eles veem como objeção mesmo. É mais uma lei para encher o saco do empreendedor. Então, quando você começa a falar dos benefícios da política de privacidade, muitas vezes, se ele tem uma mente aberta, se ele está aberto a discutir isso aí, as coisas muitas vezes elas mudam. Você fala, primeiro, que a exigência é legal, não vamos discutir isso. Lei não vamos discutir. Fora isso, o que é mais que temos de benefício? Primeiro que dá autoridade para a marca. Isso é incontestável. Tá? A empresa vai ter processos mais maduros para respeitar e proteger a privacidade das pessoas. Isso aí é um ganho de valor dentro da empresa enorme. Isso, um processo de adequação bem conduzido, que ele impacta as pessoas, a empresa muda depois. A empresa, ela tem... Só uma parte. Imagina
Nossa, passou um navio por aí. Levantando a mão aí. Mas só uma parte. Se você imaginar o seguinte que você falou, passou um navio aí. Se você imaginar isso que você acabou de falar, imagina o seguinte, se a gente não mais falar da lei e a gente falar o seguinte, o tamanho que vai ficar mais robusto os processos para evitar o retrabalho. Porque, por exemplo, se uma empresa, por questões de negligência, perder os dados porque foram capturados pelo ransomware, quanto tempo ela vai ficar parada até que ela volte a trabalhar? Então, se a gente focar no jurídico, que vai falar o seguinte, eu qualificado para defender a empresa para qualquer processo, a documentação, os protocolos, as formalidades. Na segunda, eu não vou ter mais ninguém parado porque um computador pegou vírus, um computador danificou. Eu vou tornar tudo isso mais robusto. Dante, você levantou a mão. É sobre exatamente isso que vocês estão falando. É a questão de segurança, riscos e ameaças. Na LGPD, na parte da ISO 27001, 2, 5, na verdade, já prevê isso, de você saber quanto tempo e quanto que você vai perder se um incidente acontecer. Por exemplo, uma falha de um servidor é um incidente de segurança. Se houver perda maciça de dados, isso vai ter que ser reportado, porque você vai ficar indisponível. Dependendo do dado, você vai acabar prejudicando uma série de pessoas. Dante, o que você colocou aí, desculpa, o que você colocou aí da lata de lixo, você pegar os papeizinhos lá, isso é incidente. É incidente. Na verdade, tem muita coisa que a gente não sabe, mas é incidente. Então, aquelas políticas de segurança da TI que eram mal vistas antigamente, como colocar câmeras, colocar um sistema de MDM que vai cercear o acesso aos celulares, né? Vai ter um maior controle sobre os celulares, o cara não vai poder tirar uma foto, porque eu volto a falar aquele cara do cartório, lá do Sul, o jogador famoso foi negativado no cartório, alguém, eu acho que foi uma dona Cotinha da limpeza, chegou lá com o celular, tirou uma foto e mandou para a internet. Gente, isso é uma terrível falha de segurança, cara. Terrível. E isso é porque o conceito privacidade não está embutido como valor na empresa. Pois é. Se alguém se sente... A gente discutiu esse assunto aqui na farmácia. Por conta de ideologia política, um médico receitou cloroquina e aí colocaram aqui que o farmacêutico colocou a receita e apontou, esse médico aqui bolsonarista, aí por conta de ideologia, está aqui receitando cloroquina. Ele teve que pagar uma indenização ao médico. Por quê? Porque estava lá registrado, estava o nome dele. E aí a farmácia tinha o compliance, pelo que eu entendi. Então, quando você olha até para um exemplo desse, você fala o seguinte, olha, as pessoas quebraram a privacidade. Por quê? Porque elas não tinham isso como conceito. Elas estavam tão ávidas a estar publicando que esqueceram da privacidade. E o que a gente tem que dar é no bom dia. Alertar e falar o seguinte, olha, estamos começando a trabalhar e aqui as informações são sigilosas e você que é o usuário, que tem acesso, não pode compartilhar ela sem nenhuma organização. Então, Morelli... Só para concluir, Pedro, alguns itens que eu estava colocando sobre os benefícios, a gente falava de autoridade para a marca. Uma outra coisa que ela aprimora muito a construção de relacionamentos sólidos. Olha, eu queria aproveitar o seu gancho aqui rapidamente. Sim. Qual empresa que vocês conhecem que faz isso? Não é propaganda não, hein, gente? Uma empresa que faz isso, o Boticário, por exemplo. Será? Eu acho. Eu ia colocar aqui a Apple, tá? Sim, a Apple também. Ela entrou num processo quase que bilionário contra o FBI, não ia abrir, foram à corte, mas o FBI, na última hora, conseguiu um hacker, uma empresa, né, com um equipamento chamado Cellebrite, aliás, em nome da empresa Cellebrite, que tem um equipamento que consegue ler os dados eletrônicos da memória em tempo real.
E aí eles conseguiram quebrar a segurança do iPhone. Chegaram na hora da audiência final, o juiz perguntou e o FBI, não, a gente quer retirar a acusação. Aí a Apple aproveitou o momento e processou o FBI. Porque ela quer saber como é que foi quebrado. E lá nos Estados Unidos não é igual aqui, entendeu? Tem leis, entendeu? Isso só mais dois itens para eu completar aqui. Também é um dos benefícios... Está guardando na fila aí, ó. Um outro benefício, que é uma ótima ferramenta, né, a política de privacidade, uma ótima ferramenta para demonstrar o princípio de transparência. Tá? Que o que a gente quer é da empresa, mesmo numa situação de viabilidade, de violação de dados, eu quero que a empresa ela seja transparente. O que aconteceu? Quanto tempo vai voltar? Os meus dados estão expostos ou não? Se eu precisar falar com essa empresa, eu tenho todos os dados da minha política de privacidade, ela está exposta lá. Eu falo com fulano de tal, no telefone tal ou no e-mail tal. Né? Isso leva o quê? A seus clientes se sentirem mais seguros. E outra, em alguns incidentes, existe a obrigação de relatar que houve o acidente e qual foi o nível de vazamento. É obrigação em determinados tipos de vazamento. Porque tinha mais alguém com a mão levantada aí? Morelli está esperando. Morelli está com a mão levantada aí. Está com o som desligado, Morelli. Desculpe, eu queria fazer uma observação aqui, trazer alguns elementos para a gente poder avaliar. Tomando como base aquele assunto do lixo, Dante, eu vou mais além ainda em termos da relação entre o usuário, o ser humano e a empresa, porque a gente tem costume muito de dizer o seguinte: não porque a empresa não se protegeu, não porque a empresa tem que ser avaliada, porque a empresa tem que ter compliance, mas a gente esquece, às vezes, não que a gente esquece, é uma rotina, de ver o lado também do elemento humano. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: às vezes a gente fala que o funcionário lá do financeiro, do marketing, que não tem aquela noção de LGPD, que não tem noção de segurança, ele impõe à empresa maiores riscos, ele joga um documento no lixo. Mas se você caminhar dentro do hospital e você for no setor de TI, por exemplo, é muito provável que você vai encontrar, e eu encontro isso demais nas empresas, o post-it colado no computador com a senha de acesso de sistemas importantes, inclusive no hospital, do serviço de prontuário do paciente. O cara acessa através daquela senha. Então, veja, existe uma coisa, eu até vou pedir ajuda aqui para o Dr. Lucas, existe uma coisa em relação, eu não estou falando da empresa, mas do ser humano. Existe uma coisa chamada imperícia, juridicamente, imperícia, imprudência e negligência. Nesses três casos, o ser humano tem que ser avaliado qual é a capacidade que ele pode ser responsabilizado. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, uma pessoa entra com um jurídico para pleitear direitos de vazamento dos seus dados, porém, esses seus dados ela colocou publicamente no Facebook, no Instagram, numa rede social. Então, como é que eu vou pleitear um direito aonde eu estou publicamente colocando os meus dados? Então, antes da lei, por isso que eu digo o seguinte: infelizmente, nós precisamos ter uma lei que defina responsabilidades, porque isso, na realidade, deveria existir antes da lei. Deveria surgir com o elemento humano. O que eu estou querendo dizer? Quando você nasce, a primeira coisa que você faz é dar satisfação ao Estado. Você vai lá no cartório, você se registra com um nome e uma data de nascimento. Já são dados. Ok? Já são dados. Você passa a fazer parte da sociedade e estar na sociedade, e você começa a ter outras relações, e você já começa a ter outras obrigações perante o Estado. Quais sejam? Por exemplo, se cadastrar como pessoa física, então você tem o seu CPF. Ou abrir uma empresa, você tem o seu CNPJ. Mas muitas vezes esses dados são expostos em redes sociais, etc. Então, como é que eu posso pedir? Então, veja, o que eu estou querendo trazer como elemento aqui da discussão, da privacidade, é que é muito fácil você imputar responsabilidades a uma empresa, porém você não pode esquecer da origem. O erro não acontece na empresa, o erro acontece no usuário que está dentro da empresa. E aí ele comete erros tanto fora da empresa quanto dentro da empresa.
Eu outro dia estava vendo uma ferramenta que identifica vazamentos, etc. e tal, e eu vou contar um absurdo aqui, só não vou dizer o santo, só vou contar o milagre. Um funcionário público de uma entidade importante em Brasília estava usando as suas credenciais para acessar site de pornografia. Tudo é burro pra caramba, hein? Então, Nossa. você veja a que nível a gente chega. Então, vou voltar a dizer aquela palavra: imperícia, imprudência e negligência. A pessoa... Pode falar, Vou Dante. pedir aqui, enquanto você está falando, eu vou compartilhar uma tela aqui. Sim. É uma tela de uma apostila que eu estou seguindo aqui da Exim. Só vou mostrar esse pedaço, tá? Falando exatamente isso aí que você está falando. Você pode continuar falando, só vou passar aqui. E só para complementar, eu costumo dizer o que eu estou querendo dizer com isso em termos de privacidade. A responsabilidade é tanto da empresa quanto do indivíduo, seja ele quem for dentro da empresa. Porque as coisas começam no indivíduo, não na empresa. A empresa só aglutina esses profissionais, essas pessoas, e traz para dentro de si esses dados pessoais dessas pessoas e dados que a pessoa manipula dentro da empresa. Mas a responsabilidade começa no indivíduo. E uma outra coisa que eu queria comentar, só que o Pedro comentou, a respeito das empresas reagirem a incidentes, etc. e tal. Existe uma professora do curso de pós-graduação de cibersegurança que o Messa faz, ela diz uma coisa muito interessante. Ela diz que existem duas situações diferentes. Ou a empresa tem uma notícia ruim, ou a empresa tem uma surpresa. O que ela quer dizer com isso? Se a empresa tem um plano de contingência para um incidente cibernético, um incidente de vazamentos, ela tem todo um plano de contingência, ela tem todo o compliance, ela se preparou, inclusive ela até provisionou recursos para uma possível multa. Enfim, se ela está bem preparada, ela pode ser invadida sim, porque não existe 100% de segurança, mas ela está preparada, ela teve uma notícia ruim, ela foi invadida. Mas ela, através de backup, dos recursos que a gente já conhece, ela rapidamente retorna ao processo pelos cuidados que ela tomou. E existe a empresa que não tomou precaução nenhuma. Essa vai ter uma surpresa, não uma notícia ruim. E a surpresa é dolorida. É isso que eu queria comentar. O Lucas levantou a mão aí também, tá? Só um segundo. Ô, Morelli, então, quando você estava falando, nós temos aqui... Vocês estão vendo o compartilhamento? Sim. Funcionário é o terceiro negligente. O negligente, ele tem o conhecimento, mas fez a coisa de qualquer jeito, tá? Perfeito. Então, cara, ele pode ser imputado. Eu estava estudando sobre isso aqui. Tá? Por exemplo, é o caso da fraude, Dante. O funcionário que comete uma fraude dentro da empresa, ele sabe as normas, sabe a lei, mas usa isso em benefício próprio. Ele é um cara negligente. Negligente. A conversa está muito boa. Agora é o Lucas. Quero ouvir o doutor Lucas. Olá, senhores. Foi o Morelli que tocou nesse tema, que é realmente muito importante e intrigante. Do ponto de vista jurídico, e aí aqui eu vou explanar a minha forma de pensar, como o direito não é uma ciência exata, eu estou vendo que tem outros colegas advogados aqui, a Gabriela, então pode ser que ela tenha uma outra conclusão. Sim, com certeza. Mas, a princípio, no que o Morelli disse, eu penso que existe sim a possibilidade de imputar esse resultado ao funcionário da empresa em que teve essa falha de sistema, né? O Morelli enfatizou bem 3 palavras: imperícia, negligência e imprudência. Elas têm íntima ligação com a culpa, que é um fator interessantíssimo e importante de ser analisado. E aí, eu faço a leitura de um dispositivo da LGPD, eu estou com ela aberta aqui, aí até o... Artigo 42, parágrafo 4º. Aquele que reparar o dano ao titular tem direito de regresso contra os demais responsáveis, na medida de sua participação no evento danoso. A princípio, eu
penso que a responsabilidade imediata vai ser da empresa. Ela assume os riscos do empreendimento, então o titular do dado pessoal vai ingressar com uma ação contra a empresa. E a empresa, apurando essa falha interna, ela teria direito de ingressar com uma ação regressiva contra o funcionário causador desse dano. É a forma como que eu penso. E aí, se tiver alguém que discorda, fique à vontade para apontar o seu ponto de vista. Por outro lado, acho que teve um comentário interessante aqui sobre as empresas que estão com algum programa de conformidade com a LGPD. E aí eu volto no artigo 52, que são as sanções administrativas. E aí, diz o artigo 52, os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nessa lei, fica sujeito às seguintes sanções administrativas. Parágrafo 1º. As sanções serão aplicadas após procedimento administrativo, ampla defesa, considerando os seguintes parâmetros e critérios. Aí, lá no inciso 8º, diz aqui, adoção reiterada e demonstrada de mecanismo e processos internos capazes de minimizar o dano, voltado ao tratamento seguro e adequado de dados. Eu entendo, e até uma boa parte de juristas comentam esse dispositivo, a empresa que tem esses programas de conformidade, ela teria a favor dela quase como se fosse uma atenuante na sanção administrativa. Perfeito. Então, seria esse ponto que eu queria trazer para vocês aqui e explanar. Entretanto, Lucas, se você me permitir, o seguinte, sim, o funcionário não tem absolutamente nenhuma ferramenta que mitigue a possibilidade de uma quebra de senhas. E aí ele, por disposição própria, ele cria uma senha da cabeça dele, uma senha fraca, e coloca, e a empresa permite que ele faça isso, ele coloca esta senha. Por esta senha, o hacker quebra e entra na rede da empresa. A empresa vai ter o processo vai sofrer uma invasão e vai dizer, olha, foi um funcionário que colocou uma senha fraca. Aí a auditoria vai dizer, eu estou dizendo em palavras grosseiras, a auditoria vai perguntar qual foi a ferramenta que o senhor propiciou ao seu funcionário para que ele não colocasse uma senha fraca. Nenhuma ferramenta. A responsabilidade é da empresa, não do funcionário. Até em termos de capacitação, Morelli. É por isso que eu falo em imperícia, imprudência e negligência. É diferente de um camarada que recebeu toda a estrutura da empresa, ferramentas, etc., e mesmo assim cometeu uma fraude, ou seja, ele pegou uma credencial muito forte e passou para uma pessoa de fora da empresa. Esse cara, sim, a empresa pode dizer o seguinte, eu fui invadida, porém a responsabilidade jurídica é do profissional. É nesse sentido que eu digo. Perfeito. Senhores, vou alertar aqui que a gente está por 10 minutos, né? Hoje a reunião acho que não cabe, talvez, passar, igual da semana passada, que eu acho que a gente passou um pouco, né? Ela estava mais acalorada. Mas eu achei que hoje a gente estava mais objetivo no propósito, e essa questão de falar tanto da lei, como colocou o Lucas, agora o Morelli, a gente focou muito na questão da privacidade. Eu acho que eu entendo que é uma questão que a gente precisa estar sempre muito alerta, que é ela que inicia todo o projeto, né? Qualquer adequação precisa de entender essa questão da privacidade. Eu acho que a gente abordou bem aqui hoje, não só no conceito da privacidade, mas também como é que a gente vai influenciar e criar argumento, que é também um outro objetivo do nosso grupo de estudo, fazer com que a gente tenha palavras que influenciem as pessoas que possam ser nossos clientes, né? Às vezes a gente também chega falando da lei e isso não vai impactar tanto do outro lado, né? A gente precisa de levar um argumento que influencia a ponto do cara contratar, né?
E eu acho que o Dante hoje foi o cara que tirou da cartola. Ele falou o seguinte: vamos no lixo para ver o que acontece? Sim. Tirou da cartola. Eu acho que essa é uma mensagem fantástica. Aliás, Pedro, se você me permitir, aproveitando esse exemplo, assim, muito feliz do Dante, eu diria o seguinte, a gente fala muito em treinamento nas empresas e treinamento das pessoas. Olha só, se nesse caso da pulseira, ao adentrar ao hospital, o paciente é orientado por uma equipe ou por uma pessoa, que ele vai assinar um termo de responsabilidade, aonde na alta hospitalar ele tem que colocar um xizinho num campo, devolveu a pulseira de identificação? Sim, aí o senhor assina aqui, constando que o senhor devolveu a pulseira. O cliente foi orientado qual é a importância da pulseira que ele está usando. E se você imaginar que aquela pulseira, se ela for para o lixo, uma pessoa pode pegar, colocar a pulseira e entrar no hospital como Exatamente. Se fosse paciente. Mas, Morelli, além disso, eu acho que cabe nesse processo, pensando num hospital, um double check do segurança, olhando quando o cara está saindo, para ver se ele está saindo ou com a etiqueta de visitante, porque quantas vezes eu já não saí com essa etiqueta de visitante? Perfeito, eu não, perfeito, acho que perfeito, todos aqui. Perfeito. Ou com a pulseirinha, eu acho que Sim. O cara tem que estar na porta e falar, amigão, por favor, você pode tirar o teu... Isso, é uma série de complementações de atividades que fazem com que você cerque todos os lados, tanto da empresa quanto do usuário. Sim. E o mais difícil mesmo, eu peguei no começo o Orozimbo falando, vocês falando, infelizmente eu tive um problema técnico aqui, caí, vai ser realmente... Mas não machucou não, né? Não, só Que o bom. Ju ralou um pouco. Hoje comeu bozitos, né? Eu acho que a disseminação da cultura é o que vai fazer a diferença Fundamental. Entendeu? É difícil, e não é fácil você aculturar com todas as regras de uma vez. Eu acho que é step by step. O Pedro falou uma coisa na última reunião que me chamou muito a atenção e é verdade. Eu venho da área de treinamento também. Treinamento é repetição. Quanto mais você repetir, mais... Então, assim, o Pedro falou o seguinte, Morelli, ou para o pessoal, vocês lembram quando entrou a lei da obrigatoriedade do uso de cinto de segurança? No começo, muita gente não usava. Aí fala, treina, multa, fala, treina, multa. Não, então, a palavra é essa. Pergunta o seguinte, quem é que hoje entra no carro e não coloca o cinto de segurança? Ninguém. Eu já repeti várias vezes isso aqui, viu, Morelli? Sempre eu falo, sempre eu me recordo do cinto de segurança, o trauma que foi para as pessoas terem a consciência. Mas... né? E da vez passada, na reunião passada, eu falei, você entra no carro hoje, você coloca o cinto de segurança. É automático, é hábito, você criou o hábito. E os acidentes, a imagem dos acidentes sempre mostra o que um cinto, um airbag pode fazer por um ser humano, né? Sim. Então, eu acho que o melhor dos mundos é quando a cultura de cibersegurança virar hábito. E isso tem um trabalho longo, Vou voltar a falar de uma questão. Isso vai virar hábito se a gente conseguir implantar na cabeça das pessoas o conceito da privacidade. Perfeito. Aí vai ser dos dois lados. O usuário vai ficar preocupado e do outro lado também. Se a gente lembrar, eu tenho um post que eu publiquei uma vez, mas foi copiado. Uma foto da traseira de um carro. Na traseira de um carro o cara tinha 2 cachorros, tinha 3 filhos, usava um iPhone, isso tudo estava lá, e ainda praticava um determinado esporte. Então, você, olhando só na traseira do carro dele, você já falava assim, esse cara aqui, ele está se expondo. Isso é um problema? Não, é voluntário, ele quer fazer isso. Sim, do mesmo jeito que hoje, quando a gente faz uma pergunta para o Google, e logo em seguida começam a aparecer várias propagandas. Isso vai terminar com a Lei Geral de Proteção de Dados? Não vai. Não. Vai. Mesmo porque, se a gente falar para o Google, eu não quero que você capture os meus dados, eu vou usar só a janela anônima. Provavelmente você vai ter que ficar digitando a sua senha o tempo todo, você vai ter que ficar pesquisando outras coisas. Isso, aí você vira e fala assim, eu não vou mais me incomodar com isso. E vida que segue. Pedro, só para complementar, que eu tenho uma reunião agora às 10 em ponto. Eu acho que
o ponto aí também, e eu trabalhava na Activity, e assim, quando alguém pegava alguém da minha equipe, tá? Ou eu mesmo, não travando um computador, eu tomava uma advertência da área de segurança, tá? Não era uma advertência do RH, mas era uma 3 advertências, o meu bônus caía. Isso aí. Então, eu acho que a multa também é um jeito, infelizmente, o que eu vou falar é infelizmente, a multa é um jeito de aculturar o ser humano. Mexer no bolso. É verdade. Entendeu? Mas é infelizmente, que fique claro, né? Não deveria ser assim. Bem, eu acho que daqui a pouquinho o Pedro vai falar aquelas palavras mágicas que estamos terminando, mas o que eu tinha para comentar aqui, pessoal, não foi nem a metade do que eu tenho na cabeça. Então, eu coloco para a gente... Continuar. A minha sugestão é a gente prosseguir na próxima etapa, dia 27, a gente continuar... a pauta da privacidade. Sim, Exato, sim, é porque tem fundamental. muita coisa ainda. Por exemplo, só para complementar, Pedro, dizer o seguinte, nós mesclamos um pouco entre privacidade externa e privacidade interna, porque toda empresa ela tem a sua política de privacidade interna, né? E tudo que eu tinha para falar de privacidade interna, eu não falei, que são vários itens que eu tenho aqui. A gente falou mais de privacidade externa. Sim. Então, aguardemos os próximos capítulos. Os próximos capítulos. Então, a gente tem essa noção, que a empresa ela tem que ter a sua privacidade, sua política de privacidade interna, que isso envolve os gestores, envolve os colaboradores, os terceiros que trabalham, enfim, que todo tem acesso, né? E a privacidade externa, que é aquela que você vê lá no site, que você vê bonitinho lá. Orozimbo, antes de eu terminar, eu estou vendo aqui que a gente tem uma novata querendo falar com a dama quer falar, Gabriela, por favor. Por favor. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente, Gabriela. Bom dia para todos. Primeiro, desculpa que acabou saindo bem na hora que o Lucas começou a falar e eu já estava interessada para ver o que ele tinha para dizer e eu acabei não escutando nada. Mas eu queria primeiramente agradecer, né, que vocês estão entrando com essas discussões e todas as quintas-feiras eu vou ficar ligada, mesmo se eu estiver trabalhando, eu vou conectar. E, na realidade, eu queria saber se essa reunião fica gravada, porque depois eu quero escutar a parte do Lucas, que ele começou a falar sobre negligência, e eu acho bem interessante abordar esse assunto, porque, de fato, na empresa que eu trabalho, isso é bem comum. Os post-its com as senhas acontecem em quase todo computador. Então, eu queria muito escutar essa parte, queria saber se fica gravado. O canal... Tá? Ele existe, ele tem todas as apresentações. Você faz parte do grupo do LinkedIn já? Já faço. Então, provavelmente, quando você se conectou, eu te mandei não só boas-vindas, mas eu te mandei um conteúdo. E naquele lá, ele remete a todos os vídeos que são. Mas eles estão lá no YouTube. Estão gravados. E nós temos o WhatsApp também. Também estou no grupo do WhatsApp. Acho que ela já participa, né? Ela já está. Eu vou colocar assim que for publicado, e aí eu já queria saber se todo mundo está de acordo eu estar publicando o vídeo de hoje. De acordo. Perfeito. Então, na hora que ele estiver pronto, eu vou já colocar ele lá no YouTube e coloco ele de cara lá no grupo do WhatsApp, porque aí o ideal é que quem puder estar indo lá no YouTube fizer um comentário, colocar que gostou, compartilhar, também é legal porque vai dando relevância, né? Vai disseminando também. Perfeito. E agora já são 10 horas. E eu tenho dito sempre que a gente tem que terminar antes de acabar, porque quando acaba, acabou, né? Então a gente tem que terminar antes de acabar, ainda mais que agora a gente já falou que a próxima semana vai estar de novo, a gente vai estar falando desse tema. Então, eu vou iniciar aqui e vou parar de gravar, tá bem, gente? Ok, perfeito. Ok.